Bom dia, Salvador. Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate, um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8081 ou pelo e-mail edusexemdebate, tudo junto, né? O tudo junto não vai, hein? @gmail.com. E agora pelo WhatsApp 48 96 95 7428. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 às 12 horas. Esperamos por sua participação. Esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com a FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 8. Sou a professora Sônia Mello, membro da equipe de docentes que idealizou esse projeto. A convidada do programa de hoje é a psicóloga, mestre em educação, Camila Detoni de Sá Figueiredo, e ela vai conversar conosco sobre o fenômeno sexting, tema de sua dissertação no mestrado, intitulado Adolescentes na Sociedade do Espetáculo e o Sexting, Relações Perigosas, um estudo exploratório na busca de subsídios para programas de prevenção. Camila, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, professora Sônia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando com essas pessoas sobre esse tema, que é de suma importância nos dias de hoje. Então vamos ao assunto tão desafiador. Camila, como o sexo é um termo relativamente novo, né? Em primeiro lugar, você poderia nos explicar um pouco o que é o sexting e o que te motivou a pesquisar o tema? Então, sexting, de acordo com o que encontramos na internet, a senso comum, é a junção de duas palavras. Sex, que significa sexo em inglês, e texting, que seria o envio de mensagens pelas mídias e pelo celular. Esse é um conceito que a gente tem senso comum, como eu já falei, né? Mas, na nossa pesquisa, nós utilizamos um conceito mais acadêmico. Fizemos um estudo sobre isso. E sexting é definido, então, como envio, postagem, recebimento, compartilhamento de imagens íntimas, tanto fotos quanto vídeos, mensagens excitantes, ou ainda uma imagem nua, seminua, por meio do celular e das mídias eletrônicas, como o computador, as redes sociais, aplicativos e a internet. E o que te motivou a pesquisar esse tema? Eu sei que eu quero avisar os ouvintes que eu não sou neutra nessa conversa, porque tive o privilégio de ser a orientadora da pesquisa e aprendi um monte também. Mas eu lembro que o que te motivou a pesquisar foi um motivo muito fraterno e muito de parte de uma educadora preocupada com os adolescentes, né? Você podia nos contar como é que chegou a se preocupar mais a fundo com esse tema, certo, né? Então, na minha caminhada profissional, como eu trabalhava com questões de violência e sexualidade também, que era minha responsabilidade na gerência de educação, nessa minha caminhada profissional eu tive contato com uma adolescente de 12 anos. Por que eu tive contato com essa adolescente? Num certo dia, os celulares de todos os colegas da escola apareceu com uma imagem dela seminua. E aí a diretora nos procurou na gerência de educação para dar os encaminhamentos para essa menina. E aí, no atendimento, na conversa com ela me relatou que postou a foto no Facebook achando que seria privativo. E ela achava que o Facebook era privativo. Era privativo, privado. E a partir do Facebook, quem acessou espalhou pelos celulares da escola, pelos né? celulares da escola. E isso caracteriza, então, dentro do teu conceito que você trouxe, mais aprimorado, uma exposição indevida. Que leva a uma situação de risco, né? Sim. Isso tem muita relação também com ela, por exemplo, teve, vamos dizer, no mínimo a sorte que a mãe levou, a escola levou e ela foi ajudada, né? Sim. Mas você também teve umas interfaces somado a isso, com casos de adolescentes, meninas, todas jovens, que se cometeram suicídio a partir de sexting, né? Nas leituras, então,
durante o processo do trabalho de pesquisa, a gente pode perceber que existem poucas pesquisas acadêmicas sobre esse tema. No Brasil, a pesquisa que foi feita por mim, com a ajuda da professora Sônia, é a segunda sobre isso, né, acadêmica. Temos uma tese e agora a minha dissertação. Mas foi constatado, acho que no final de 2014, 4 suicídios, né? 4. E aí temos 2013, na verdade, que teve uma reportagem da revista Época. Em jovens brasileiras. Brasileiras, né? Foram 2 e 4 norte-americanas então, que se suicidaram. Por causa de não suportarem a pressão de terem sido expostas em fotos íntimas, né? Exatamente. Então é um tema que realmente é muito ligado à prevenção, né? E aí tem muitos outros casos que às vezes a gente nem tem conhecimento, né? E porque o que a gente, talvez seja bom registrar, né, Camila, no estudo foi percebido que o sexting, em seu uso como jogos entre adultos, é diferente da perspectiva que você trabalhou, né? Sim, é diferente. Porque entre adultos, desde que não prejudique ninguém e seja consentido, mesmo que desde que quem divulga perceba que qualquer mídia não existe nada que seja privado, mesmo que muitas pessoas percebam, e esse troca entre adultos com consentimento não é do que você tratou, né? Não. Isso. E daí você pretendia com a pesquisa o quê, assim, além de estudar isso, qual é a aplicação da tua pesquisa que você tinha no seu objetivo, ajudar o quê? Então, como eu falei, eu trabalhei por 4 anos com prevenção. No Estado, é bom você dizer para o ouvinte, você trabalha na gerência de educação estadual. Estadual. Né? E lá você tem a ligação com a prevenção, né? Sim, e trabalhava no núcleo de prevenção, né? Aí me afastei para fazer o mestrado, mas trabalhava nesse núcleo com programas relacionados mais com a sexualidade, né? Era um tema ligado com adolescente. Ligado, né? Com adolescente. Então, a gente, nessa caminhada, por esse contato com essa adolescente e outros fatos, como nós já falamos agora, né? Viu-se da importância de trabalhar a prevenção nesse sentido, porque além de o adolescente, ao enviar as mensagens com fotos íntimas, vídeos íntimos, além de ele estar exposto a situações entre os colegas, ele pode estar exposto a outras situações de risco, porque ele não sabe quem vai acessar, quem vai ter acesso àquela imagem, né? E daí eu acho assim que a partir desse princípio de pesquisa, você ampliou o teu foco, né? Sim. E eu podia contar um pouco como é que você desenvolveu, porque eu sei que você foi além de só perguntar para eles como eles compreendiam esse fenômeno. Você delineou um mapa junto a eles de como eles se relacionam com as mídias, né? Podia contar um pouco onde é que você foi, como é que você foi, que instrumento que você usou? Nós começamos, então, com a ideia de investigar qual a compreensão que eles tinham sobre esse fenômeno sexting, né? Para ver justamente essa questão. Se é privado o Facebook, como é que eles percebiam essa divulgação de imagens? Se era uma coisa comum do relacionamento deles? E realmente a gente acabou ampliando, porque aí nós começamos a investigar quais as mídias que eles tinham em casa, onde eles acessavam a internet, com que frequência eles usavam os aplicativos, quais aplicativos eles utilizavam. Qual era o controle? Como que era feito o controle, a supervisão. E aí, nessa caminhada, a gente foi descobrindo como realmente eles se relacionavam com as mídias. Aí tem... Quantos você entrevistou? Onde é que foi? Qual foi o teu locus da pesquisa? Então, foi uma escola da rede estadual. Nós tínhamos 3 turmas, foram os 8º anos dessa escola. Eram 3 turmas. Um total de 48 alunos nas 3 turmas. Nós que se disponibilizaram a participar e que os pais permitiram foram 22 alunos, né, que resolveram participar da pesquisa. Você usou um questionário, né? Questionário. E aí, com a aplicação desse questionário, foi possível ver que, em primeiro lugar, assim, quero destacar que o adolescente, ele tem os seus conflitos, as suas dificuldades, por ser adolescente, por estar nessa etapa do desenvolvimento dele, né? E uma das questões é a questão da ambiguidade, sentimentos de ambiguidade, porque ele não é mais criança, também não é adulto, e a questão da onipotência, né? Então, ele acha que as coisas ruins nunca vão acontecer com ele, só com os outros. É um sentimento muito comum ao adolescente. E essa ambiguidade é que deixa em situação de risco, Sim. né? Porque no momento ele é poderoso,
no outro momento é mais frágil, né? A gente, nos estudos, ficou bem claro que a gente tendo consciência de que a adolescência é um construto sociocultural, né? Tem culturas que não têm essa fase. Ficou bem claro, a gente reviu teóricos, e que a puberdade atinge todos os jovens, né? As mudanças, Sim, mas a adolescência é um construto com essas expectativas de que ele haja desse jeito. Mas calcado na puberdade, nas mudanças biológicas, né? Acoplado ao social esperado do adolescente nesse lado do mundo, eles ficam realmente num momento muito de fragilidade. Sim, né? ficam bem vulneráveis. E isso abre a porta para esse uso indevido, né? Você podia destacar, eu sei que foi muito rico, a gente pode começar a colocar já. Tá. Eu sei que o questionário foi feito de uma maneira muito bonita, que você fez uma oficina e foi conversando com eles, né? Porque por você ser psicóloga, isso foi uma vantagem também, né? Que deixando-os livres, mas foi cuidando, porque era um questionário extenso, né? Sim. E foi vendo se eles realmente entendiam o que estava perguntado, ficou um resultado. A partir desses resultados, vamos explorar bastante, então, porque teve muita coisa importante para alertar pais, educadores e mães e responsáveis, né? O que você podia destacando devagarinho para nós? Uma das questões que se evidenciou que tem relação com o que iniciou a pesquisa foi que a adolescente, como eu já falei, ela colocou imagens no Facebook porque ela acreditava que estava sendo um lugar privado, né? E isso se constatou com a nossa pesquisa. Os adolescentes acham realmente que o Facebook e as redes sociais é um local privado. Por quê? Porque muitos pais não supervisionam, não têm acesso, ou às vezes também não sabem utilizar essas mídias, então eles não supervisionam como deveria ser supervisionado. Então, concluímos com a pesquisa que as mídias móveis, o celular e o notebook, são os mais utilizados para acesso à internet. E daí é mais difícil a supervisão, Sim. Inclusive, né? Então, quer dizer que eles entendem, né? Bom, meu pai, minha mãe e os adultos não veem, então é privado. E só está meu grupo de amigos que eu adicionei, então é privado. Então, eles não têm noção de que as mídias de hoje, as redes, mesmo as que pretensamente são fechadas, tem uma figura chamada hacker e outros que acessam facilmente. E isso complica, né? Com a exposição para a questão de assédio sexual via online, para pedofilia, né? E é assustador, né? Porque eles não têm noção disso, né? Não. Mesmo aqueles que mostraram que conheciam o sexting, já tinham, né? Já tinha alguns que tiveram E o que mais que você destacaria, querida? Que acho que como eu agora não como mãe, que os meus já estão grandes e assumem seus atos, mas como quase avó, eu vou começar a cuidar da minha neta e nessa questão que realmente é preocupante. Então, outro destaque que foi bem importante, como a gente já falou, a questão da orientação, a supervisão dos pais. Poucos fazem. Pelas respostas que os alunos nos deram, ficou evidenciado também que não existe uma supervisão, uma orientação. Existe uma certa forma de controle. E aí os adolescentes acham que são controlados porque eles têm desejo, necessidade dessa privacidade. Às vezes o pai e a mãe dão uma olhada no que eles estão fazendo. Mas o olhar o que você está mexendo no celular, agora acabou o teu tempo... Você para de mexer. Não há uma olhada no conteúdo, É tipo assim, você pode ficar 1 hora aí, mas não sabe o que ele faz naquela hora. Não sabe o que ele faz. Então, não tem uma supervisão, uma orientação. E nem o conhecimento, porque a geração dos pais normalmente não tem muita... Uma grande maioria não tem intimidade com essas mídias, né? Não. Então, fica... o estranhamento que complica, né? Complica também. Fica difícil. Ajuda a distanciar, né, os pais das mídias e do contato com os filhos também. E o que mais que você destacaria, querida? Então, como a gente falou no começo, né, que o adolescente tem os seus conflitos, as suas características típicas isso também ficou evidenciado nas respostas deles. Às vezes eles usam a rede social para se autoafirmar. E se afirmar
E aí eles usam a rede social como forma de se autoafirmar. Postam imagens, postam mensagens pessoais, mostrando sempre o seu lado positivo. E isso, às vezes, também pode esconder alguma questão difícil deles estarem lidando, né? Fazem o que eles gostariam que fosse e Isso. não o que é, né? E ditam, de certa forma, uma imagem, né? É. Por outro lado, também existem adolescentes que usam a internet, as redes sociais, para expor os colegas, para caçoar, para fazer brincadeiras. Quase Isso. chegando ao bullying, né? Quase chegando ao bullying. E o sexting, de uma certa maneira, quando exposto entre jovens e sem consentimento, é um bullying, é um ciberbullying, né? É porque tem consequências que ninguém consegue controlar depois, Sim. né? E eu sei que na pesquisa, tem mais algum destaque? Tem mais um destaque que eu acho querida, importante também falar. Nessa questão das relações, eles também conhecem pessoas novas pessoalmente. Com pessoas que eles conheceram na internet, às vezes eles marcam um encontro para conhecer pessoalmente. E nas falas de alguns adolescentes, eles disseram: eu marquei encontro em frente à minha casa, ou eu fui até a casa da pessoa. E isso é perigoso. Isso a gente merece destacar e fazer um alerta. Porque como que o adolescente tem a certeza de quem é a outra pessoa, com quem ele está falando? E isso também pode dar margem para criminosos, para pedofilia, para a questão do abuso. Inclusive, recentemente passou na televisão uma série numa TV que foi falando disso e no Facebook, nas redes, às vezes aparecem alertas, né? De uma experiência que um jovem está fazendo, acho que norte-americano, um estudo social, e ele mostrou facilmente, inclusive para os próprios pais, que 3 casos, né, que os pais assim desconhecem completamente como é fácil o adolescente nessas fase que você bem marcou, da onipotência, de que nada vai me acontecer, da vontade de experimentar, o mundo é meu. Foi assustador para todo mundo. Até dos casos, a criança, adolescente, entrou direto no carro. Primeiro contato marcou para entrar no carro e os pais estavam no banco de trás do carro. Foi um susto bem interessante para a menina, que talvez ajude o pai e ela a conversarem daqui para frente. É importante se lembrar desse estudo. Essa semana a gente viu no Jornal do Almoço também uma menina de Joinville que foi numa festa, né? Uma festa entre seus colegas e tal, e teve relações e foi filmado e foi colocado na rede, assim. E a mãe dessa menina, né, não sabia onde a menina estava, com quem ela estava, né? Mais um risco que infelizmente descobriu pela rede uma situação que ela não pensava que já fosse o momento de vida da sua filha, né? E tem mais alguma questão? Eu achei interessante, teve perguntas para eles se eles já tinham partilhado, se tinham recebido. Sim, como é que eles responderam? Então, dos 22, 5 adolescentes diz que já conheciam pessoas que foram vítimas dessa exposição indevida, né? Isso foi aqui no nosso município. E 4 já tinham recebido o pedido para produzir. E foram 4 meninas que afirmaram, né? A gente não sabe. Tinham sido convidadas a fazer alguma filmagem íntima e partilhar. Via internet. Via internet. Não sabemos se os meninos também já tinham pedido, mas eles não revelaram. Mas, ao mesmo tempo que essas meninas disseram não, a pessoa com quem ela estava poderia ter feito a imagem, mesmo sem ela ter dito sim. Estavam isso. Né? Poderia no ter momento feito essa imagem. íntimo, elas foram convidadas a filmar. Poderia ter feito mesmo sem a pessoa saber e poderia ter divulgado. E talvez até ela nem saiba se não foi. Não Exatamente. Foi, né? Isso é assustador mesmo e é um alerta para os pais e educadores e todos, né? E a questão de quando foi colocado no questionário para eles um caso acontecido, como é que eles se manifestaram? Porque você usou um recurso de contar, dizendo aconteceu isso, sim, foi exposto. Qual é o caso que você expôs para eles assim? Então, esse é um destaque que eu fiz. A gente utilizou uma reportagem da revista Época, de novembro de 2013, onde ele relatava os 4 suicídios de norte-americanos e os 2
brasileiros, né? E aí foi interessante, realmente, as respostas que eles deram. Eu trouxe até algumas falas aqui. Uma menina disse que isso é um absurdo, eu não gostaria que acontecesse com mais ninguém, porque é sofrimento. Outra diz, acho que ela não deveria ter feito isso, eu não me mataria, mas me trancaria em casa ou mudaria de cidade se fosse comigo. Então, são várias questões, né? Os adolescentes entendem o sofrimento. Não vou discutir aqui, mas acredito que tem uma certa questão de gênero também. Como se a responsabilidade fosse mais da mulher, né? Eu me trancaria em casa e não coloca a responsabilidade do outro também. E teve alguma resposta interessante do menino? Ou eles não teve uma coisa significante, né? Porque a gente hoje sabe que muitos deles recebem essas mensagens, partilham, às vezes na perspectiva de gênero, do Sim. momento de gênero, né, de entendimento desse binarismo que o homem e a mulher, um é mais o que atua, o outro é mais o que recebe e é a culpada. Eles não se expuseram, talvez, não, né? Foi menos. E teve um menino, que eu lembro, que falou sobre a questão da denúncia, que a moça deveria denunciar. Mas, às vezes, para nós adultos, a gente vive situações difíceis que fica complicado denunciar. Para um adolescente que está nessa questão e ainda vulnerável, se expor, é complicado. Nós temos aqui uma pergunta pelo WhatsApp. Uhum. Da ouvinte Aline, que eu acho que o sobrenome deve ser Zilli, que é uma querida que sempre escuta e é uma ouvinte que nos honra com a sua participação e com a sua perspicácia de algumas questões que devem ser aprofundadas. Ela pergunta pela tua prática, e você tem muita prática com adolescentes também, o que você acha que pode hoje, algumas sugestões do que fazer na escola para sensibilizar os adolescentes sobre esse tema? Eu acho que nas tuas conclusões você já apontou alguns caminhos, né? O que você acha que pode ser feito? Porque você, quando retornar para o teu lugar de profissional, vai ter possibilidades, mas o que sugerir para as pessoas também que estão em escolas, o que fazer com esses adolescentes? Para sensibilizar, para alertá-los, né? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, para educadores que estão na escola ou para os próprios pais, acho que a primeira palavrinha que eu falaria é a questão do diálogo. Acho que temos que conversar com os nossos adolescentes, escutar, né? Porque se nós dermos voz para eles, com certeza a gente vai ouvir muitas histórias e muitas... Então, o primeiro de tudo é o diálogo. E eu acho também que procurar envolver os jovens em trabalhos que eles possam trabalhar com outros jovens, trabalho entre seus pares, eu acho que também é bem importante. Então, acho que começa por aí, dar voz para eles e fazer com que eles mesmos trabalhem com outros jovens, façam um trabalho, eles se envolvam, sejam responsáveis nessa construção desse trabalho da questão da sensibilização. Porque muitas vezes uma questão, a gente tem muita questão, às vezes, da educação, uma coisa meio imposta, que tem mais pro lado biológico, de prevenir, prevenir doença, evitar a gravidez, mas a gente tem que caminhar além disso. A gente tem que ouvi-los, né? Nesse atual momento deles, né? Porque eu acho que também passa um pouco pela relação da escola, dos profissionais da escola, com as redes e com essa tecnologia que faz parte do cotidiano deles. Sim. E às vezes tem, assim como os pais e responsáveis têm um estranhamento com essa tecnologia toda, os professores às vezes ainda têm muito, então tem que vencer essa barreira e entender que isso faz parte da vida do nosso jovem e nós temos que fazer disso uma ferramenta pedagógica, né? Sim. Talvez, eu sei que você, no teu projeto, no término, está planejado o retorno para a escola. Sim. Com os pais, oficina com os pais, com os professores e principalmente, primeiro com os 22. Isso. E depois você ofereceu para a escola a possibilidade de trabalhar todo esse tema, apoiar a escola
para as discussões com todos os Sim. interessados, né? Eu acho que o diálogo é a palavra mágica, né? Talvez, assim, pedir ajuda de pessoal. A própria Camila brinca assim, mas é o próprio lugar onde ela vai estar profissionalmente, ela vai estar disponível, né? Sempre foi muito aberta. A Camila participa da Escola de Pais também. E conversar com a Camila, trocar ideias, o caminho está livre, né, Camila? Com certeza. Eu ia falar da Escola de Pais agora. Acho que a Escola de Pais também é um caminho. Pode ajudar muito. Qualquer minutos, qualquer caminhos e trocas, a Camila entende a responsabilidade social da sua produção, né? Com certeza. E está disponível. Pode, inclusive, contatos direto, pode dar um celular, Camila... Posso deixar o meu e-mail? O e-mail, né? Isso. O celular teria que ter um específico. Pode ser o nosso do WhatsApp aqui. Pode, né? pode. Isso. Pode ser. E um e-mail. E o meu e-mail é camila.demudo.saf@gmail.com. Porque ela poderia dar, assim, várias dicas e conversas e trocas, né? E conduzir para a Escola de Pais, ou conduzir para o grupo do SEX, ou você mesmo na disponibilidade dentro da gerência de educação. Da gerência, porque, gente, temos que nos unir porque a questão é muito séria. É séria. Né? Camila, durante o tempo que trabalhamos em parceria, né, de apoio, normalmente ela me mandava, acho que dava uma vez por semana, que você tinha uma notícia recente de acontecidos. No sentido de risco. Né? Fora os que aparecem aí já o pessoal falando sobre a troca entre adultos e tal. Então é muito interessante. E tem aumentado. Essa semana eu recebi uma notícia, também compartilhei com a professora Sônia, do crianças do Reino Unido. Reino Unido. 8 anos, né? Com 8 anos já divulgando imagens nuas, íntimas, no celular. E eles... Imitando adultos. Foi feita uma pesquisa. Eles conseguiram descobrir 65 crianças, mas eles alegam que existem milhares de crianças que já fazem isso. E estimulado pela não controle e não supervisão, que certamente tem um adulto mal intencionado na ponta, estimulando, e cai na rede internacional de pedofilia, né? Para quem está sintonizando agora a Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a psicóloga, mestre em educação, Camila de Tony Sá Figueiredo. Ela está conversando conosco sobre o fenômeno sexting, baseado no tema de sua dissertação de mestrado, que caminhou no sentido de entender o sexting como relações perigosas, os adultos e todos responsáveis por conduzir para um bom futuro essa juventude, e tem que se preocupar em programas de prevenção. Camila, nosso tempo está acabando. Você poderia deixar alguma sugestão assim, para famílias e escolas, ou quem tem adolescente e criança em casa ou em outro lugar que acessa a internet, ou então até para pais se prevenirem, crianças que ainda não acessam, mas que certamente vão acessar, né? Então, as dicas, assim, vão 3 palavrinhas. Uma eu já falei que é o diálogo, né? A segunda é orientação, supervisão. E aí, 2 dicas mais práticas com relação a esse acesso. Saber quem são os amigos dos nossos filhos e verificar o conteúdo que é acessado, que é disponibilizado pelos seus filhos em casa. Isso é muito importante. Obrigada, Camila. Agora mais uma contribuiçãozinha rápida. Você poderia deixar uma sugestão de alguma leitura, um filme, alguma coisa que possa nos ajudar a refletir? Eu busquei alguns aqui que eu usei até no meu trabalho. Tem um filme que é chamado Confiar, com @. É um filme com cenas fortes, mas ele mostra como que o pedófilo... Para adultos, né? Para adultos. Como que o pedófilo faz a caminhada dele para conquistar uma menina e fazer... aquilo que ele gostaria de fazer com ela, enfim, não vou... Mas, enfim, é um filme interessante pra gente ver o que acontece, como é esse cerceamento do pedófilo, né? Tem um site, safernet.org.br, que tem várias dicas
sobre essa questão também. SafeNet é a internet segura. Isso. É um site, inclusive ele faz investigação de crime, enfim, é bem interessante esse site. E aí tem uns livros que eu anotei aqui, não sei se falo agora bem ou a gente rapidinho. passa. Tem um livro do Buckingham, que é Crescer na Era das Mídias Eletrônicas. Marcos Ribeiro, O Prazer e o Pensar, Orientação Sexual para Educadores e Profissionais da Saúde. O livro A Sociedade do Espetáculo, do Debord, que fala como que a sociedade que a gente vê hoje. Um livro da Marilda Lippe, O Adolescente e Seus Dilemas, né, que fala sobre o adolescente, sobre como ajudar ele. E O Adolescente Hoje, de um livro do Osório, que é da editora Artes Médicas. Eu agradeço, te peço que faça uma despedida rápida que eu já vou encaminhar para o fechamento. Ok, então. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e reforço o meu e-mail, é camiladesaf@gmail.com. E para entrar em contato comigo também estou disponível na Gerência de Educação ou através aqui do próprio programa EduSex, do grupo de pesquisa. Estou disponível para qualquer dúvida, esclarecimento que eu puder ajudar. Então, agradecemos, estamos quase estourando o tempo, se já não estouramos, e a gente lembra que esse programa será reprisado na próxima quarta-feira, nessa mesma rádio, às 23h30. Você pode ouvir os programas exibidos anteriormente no site do SEAD, no espaço da extensão, programas em andamento. E aí, lembramos agora que temos um WhatsApp e estaremos online durante a semana esperando o contato de vocês. O WhatsApp é 4896957428. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM Florianópolis.